Criança nas telas é criança quietinha. Sim. Criança sem tela, ela vai bagunçar a casa, ela vai espalhar brinquedo, ela vai quebrar algumas coisas, vai mexer onde a gente não queria que mexesse, vai acontecer tudo isso. Então, a tela ela não pode ser alternativa só por conta do que pode acontecer sem as telas. Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Valiosamente. Bom, e como todos os episódios, esse não poderia ser diferente, vai ser incrível. Gente, eu tô com uma convidada hoje, que assim, eu conheci ela pela primeira vez agora, consumo demais o conteúdo dela. Tenho, assim, todos os produtos que ela vende, enfim, sou super consumista, porque realmente é maravilhoso. E a gente tá aqui com a Paola Castanho, e eu vou apresentar ela um pouquinho para vocês, tá? Então, a Paola Castanho, ela é mãe de 2 crianças, ela é pedagoga, psicopedagoga, oficineira e idealizadora do Deixa Ser Criança. Ela tem a comunidade do Brincar, onde ela ensina centenas de pessoas sobre o brincar como uma forma de aprendizagem e sobre o resgate aí da infância natural, né? Então, assim, um papo hoje muito sério, né, muito Mari? sério e muito valioso. E muito valioso, sem dúvida nenhuma. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse resgate, o brincar com a natureza, porque a gente está vivendo num mundo tão tecnológico hoje, tão acelerado, tão frenético. Então, acho que é importante esse assunto. Então, eu queria agradecer muito a Paola por ter topado, por ter vindo, por estar aqui com a gente. E passo a palavra para você. Bora bater esse papo Eu aí. que agradeço pelo convite, pelo espaço, para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante, sobre a infância natural, né? Em tempos assim tão tecnológicos, vocês abrirem esse espaço para a gente trazer esse tema que é tão essencial, né? Cada vez mais. É muito importante, então eu agradeço pelo espaço, pelo convite, e tenho certeza que vai ser ótimo. Com toda certeza. E é bem bacana, né? Eu ainda não sou mãe, né? Uhum. Mas estou numa fase aí de me preparar para isso, né? Então eu acredito que é muito válido a gente ter essas conversas. E assim, você falando, né, dessa questão de resgate, né, de uma infância aí natural. O quanto que a gente tem essas lembranças gostosas da nossa infância, né? Certeza, Aonde a com gente certeza. brincava, e brincava na terra, e saía, e jogava bola, né? E era tão gostoso. E hoje a gente vê as crianças tão quietinhas, tão dentro de casa, tão, né, só assistindo. Então, acredito que a gente precisa espanar e falar um pouco a respeito dessa questão, né? E como que esse resgate, então, dessa infância natural pode impactar realmente na criança, na saúde da criança? O que você pode trazer pra gente a respeito disso? E no mundo, né? Em tudo. E no mundo. A gente começa ali trabalhando pela base e isso vai reverberar na vida inteira dela, de quem está perto do planeta, que a gente sabe que estamos vivendo momentos muito críticos, né? Com as queimadas, a poluição, o lixo em excesso, inclusive pelo excesso de plástico, né? Que é também um dos temas que eu trago muito forte, a questão dos brinquedos de plástico, que vira lixo rapidinho, vai para onde? Né? Vai para o mar, vai para a natureza. Então, quando a gente começa pela base, quando a gente resgata essa infância, não é só um trabalho com essa criança, não é só um trabalho na infância, é uma coisa que vai reverberar mesmo por toda a vida desse indivíduo e por tudo aquilo que ele vai causar ao seu redor, nas suas ações, enfim. Então, como você falou, né? Antes a gente tem tantas boas lembranças, né? De antes. Ao mesmo tempo que tem coisas que melhoraram, tem outras coisas que pioraram, né? Sempre tem os dois lados. Sim. Então, não vou dizer que, era tudo tão maravilhoso, porque hoje a gente tem aspectos que melhoraram muito. Sim. Mas a gente via mesmo crianças que eram mais livres para brincar. Pela questão da violência, né? Que era Sim. menor. Pela questão da natureza que estava mais perto, né? Tinha mais parque, tinha mais verde, tinha mais espaço de grama para as crianças pisarem. Hoje é prédio, 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 prédio. Sim. E vai se perdendo esse espaço para as crianças terem esse brincar livre, né? A segurança para o brincar. E falta política pública pensando nisso.
quando a gente tem as cidades que pensam nas crianças, a gente consegue garantir um pouco mais, né? Então, por exemplo, eu moro em Jundiaí. Lá, Jundiaí é uma cidade das crianças. O que significa isso? São dezenas de cidades. Esse projeto ele vem da Europa, faz parte do Urban 95, que são cidades que pensam e que consideram as crianças justamente no seu planejamento, nos seus projetos públicos, né? Então, os parquinhos, por exemplo, que são oferecidos para as crianças, eles são de qualidade. O parquinho ele não está lá só para estar lá. Não tem, você não vê um trepa-trepa de ferro caquento enferrujado. É muito difícil de você ver um parquinho caindo aos pedaços em Jundiaí. Muito pelo contrário, eles fazem parquinhos naturalizados. Então, eles usam madeira de poda, madeira de reuso mesmo, né? Com intervenções inteligentes. Então, as crianças têm desafios nesses parquinhos, tem intervenções que fogem do convencional. A cidade tem muita programação e espaço público gratuito para as crianças. E aí a gente consegue preservar mais essa infância para não ter que resgatar, né? Sim. Então a gente consegue ter mais possibilidades, mais natureza à disposição. E se eu não me engano, acho que foi no seu perfil que eu vi que quando foi que brincar com a natureza se tornou algo sujo, né? Porque a criança tá ali brincando ou na terra ou pega uma coisa. Ai, não põe na boca que senão não sei o quê. Ai, não faz isso. Ai, não suja a mão. Ai, caiu, aí já limpa, né? Então, assim, como que isso se perdeu, né? Como que foi que isso aconteceu, Não é né? nem E só assim, não põe na boca, porque eu não põe na boca, a gente até entende que a família fica com medo de engasgar, né? De colocar alguma coisa que não é para ir para a boca mesmo, ok. Mas entra num ponto de chegar a ser errado mesmo uma criança, por exemplo, ficar descalça e pisar na grama. sim. Hoje em dia tem muitas crianças que estão com uma sensibilidade extremamente intensa com relação a texturas. As crianças não gostam mais e também justamente por isso, porque onde que os dedinhos delas estão tocando? Na tela, né? É na tela, não suja, não meleca. Daí na hora de comer, eles não podem comer com a mão porque suja, entendeu? Então, o adulto, ele fica criando essas barreiras, ele fica impedindo, proibindo o tempo todo. E aí a natureza passa a ser algo sujo, algo errado, né? Eu não entendo, por exemplo, uma poça de lama como uma sujeira. Eu não olho pro meu filho ou para as crianças brincando na lama e falo, meu Deus, misericórdia, que sujeira. O que eu vejo é crianças que estão aterrando, literalmente. É um processo que acontece quando nosso corpo entra em contato direto com a terra, com o solo, e acontecem trocas do nosso corpo ali com a terra. São transferência de elétrons, equilibra, faz bem para o sistema imunológico, ao contrário do que muita gente pensa, que fala, ai, vai ficar doente, né? Nossa, vai pegar gripe. Ai, Vai. que perigo. Nossa, você quer ver um monte de gente cair em cima de mim quando eu falo do banho de chuva. Que eu sou super defensora de banho de chuva. Claro que não quando tá tendo raio, quando tá aquele céu preto horroroso, né? Quando tá perigoso, não. Mas, gente, uma chuva de verão, no final da tarde, com aquele calor, por que não? Sim. Por que não, né? É a maior alegria para as crianças e isso é aprender a amar a natureza. Sim. Né? Aproveitar enquanto ainda pode tomar banho de chuva, né? Porque daqui a pouco vai vir uma Exatamente. chuva tóxica e nem vai poder mais. Mas ainda pode, então libera, né? As crianças, nada de criar essa barreira de que é sujo, porque a natureza não é suja. Então, não é nem vitamina S, que tem muita gente que fala, né? Vitamina S de sujeira. Não é vitamina S, é vitamina N, de natureza. Importantíssima, importantíssima. E querendo ou não,
dentro desse momento, tá proporcionando um momento único, divertido, um momento ali que vai ficar marcado, né? Que a criança vai lembrar daquilo, né? De uma forma muito gostosa. Né? Então, tão importante. Tem uma frase que eu acho que é maravilhosa e que ela precisa reverberar na gente sempre, né? É que o dia mais feliz da infância da criança nunca vai ser na frente das telas. Nunca vai ser limpo. Eles Tão não limpinho, ali, vão impecável, tudo lembrar certinho, né? da tarde que, nossa, que filme esplêndido que eles assistiram. Eles vão lembrar do banho de chuva. Eu penso nisso toda hora. Eu falo, gente, o que os meus filhos vão lembrar quando eles crescerem, né? Eu morava em São Paulo. Eu morava num prédio, num bairro que era mais perigoso, que não era tão seguro, que não tinha tanta natureza. Eu ia em busca sempre dessa natureza. Mas aquilo começou a me pegar. Eu falei, eu preciso de mais segurança, preciso de mais natureza para essas crianças, eu não aguento mais. Daí a gente saiu e foi pro interior. E eu fico toda hora pensando nisso. Eu falo, olha o tanto de momentos especiais que eu tô conseguindo prover para eles, né, estando aqui. Eu sei que tem muita gente que não tem acesso a um chão de terra para brincar, né? Que não tem acesso a uma pracinha limpa, a um brinquedo Decente. decente, conservado, né? E daí a gente tem que colocar outras estratégias em prática para continuar aproximando essas crianças da natureza. E uma coisa que eu acho muito legal que você colocou no seu perfil também, né, que você traz, é quando você morava no apartamento, então você colocava num balde, né, ali com terra, para que eles tivessem esse Sim. contato. Então, às vezes a gente acaba se limitando, quando na verdade a gente tem que buscar de soluções. Sim. Né? Quando começou a pandemia, eu senti muito essa necessidade. Eu senti em mim, eu falei, eu preciso tocar na terra. E eu tava assim, respeitando severamente a quarentena. Eu não tava saindo nem no ralo, assim. Fiquei mesmo bem paralisada. Tinha o meu filho mais velho pequeno e tava grávida. Então eu tava com muito medo, não tava saindo mesmo. E depois a gente entendeu que daria pra, né, pra dar uma saidinha pro parque, o que era seguro, mas no começo não. Então eu me lembro de um dia que eu falei pro meu marido, falei, olha, você vai ao mercado, então você, por favor, traga um saco de terra. E daí foi esse dia que eu comecei a brincar com terra, a fazer coisas com terra dentro da minha casa, dentro de um apartamento. E tem benefícios. Essa troca, ela acontece. Você tá no apartamento, mas você tá tocando, você tá sentindo o cheiro. Só de sentir aquele cheiro que a água, quando cai na terra, faz soltar, né? É muito importante para o nosso corpo esse contato para equilibrar mesmo. Então, tem jeitos de levar a natureza para casa, mesmo se não há contato direto com uma montanha, enfim. Uma laranja é natureza. O caroço de uma laranja é natureza. A laranja que a gente espreme ali no espremedor e toma, e aquela cumbuquinha que sobra da casca de laranja é natureza. Então, como que a gente pode olhar para isso, né, e mostrar para as crianças, para fazer crescer esse amor pela natureza? E às vezes não, né? Acho que isso precisa partir da gente, né? Então, assim, pra mim foi muito difícil no começo, porque eu fui a criança que ficava de meias o tempo todo. E provavelmente luvas também, desculpa aí, mãe, mas eu sei que é isso, né? Porque eu te perguntei, enfim. Mas. Você que disse. Você me disse isso, então. E aí, para mim no começo foi muito difícil. Eu precisei me ressignificar para eu conseguir fazer isso com meu filho, né? Então, assim, muitas coisas que eu tenho medo, que eu percebo que eu tenho nojo, que eu tenho muita dificuldade, eu tento não passar isso para ele, porque ele não conhece nada, então ele não vai ter isso, né? Então, assim, eu não conseguia colocar o pé na grama, eu tinha muita dificuldade, eu não conseguia colocar o pé na terra, me sujar era muito difícil, eu ficava arrepiada. Inclusive, tenho seletividade alimentar.
alimentar, não consigo comer nenhuma fruta. Desde os meus 4, 6 anos, mais ou menos, eu parei de comer fruta, não consigo comer nenhuma. Hoje eu sou muito feliz porque eu consigo descascar uma fruta para dar pro meu filho, né? Eu consigo Pequenas pegar, vitórias, isso, eu sim. consigo pegar numa fruta, eu consigo sentir o cheiro. Às Sim. vezes eu tenho que segurar até o cheiro, porque também me faz mal, mas ele tem esse contato. Então, assim, muitas vezes precisa partir de uma ressignificação nossa, dos adultos, para que a gente consiga passar isso para a criança com uma forma legal, uma forma gostosa, uma coisa boa, né? Então, assim, ele adora, né? Ele ama se sujar, ele gosta muito de terra, de grama, de tudo assim, nesse sentido. E a gente poder oferecer isso nossa, dá uma grande diferença, assim, ele come super bem, é bem diferente de mim, assim. E tem formas, Influencia, assim, né? tem estratégias que a gente pode usar para aproximar a criança, da mesma forma que eu falei, né? A natureza não é só a montanha, a laranja é uma natureza, né? Existem formas de a gente apresentar os alimentos, as frutas, enfim, para a criança de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Então, assim, tem dois pontos do meu trabalho, né? Um deles é trazer essa consciência para o adulto, de que criança vai fazer sujeira mesmo, de que é importante que ela possa usar o corpo dela. Criança é corporal, é movimento, né? Ela precisa usar o que ela tem, que é a ferramenta mais maravilhosa e potente que é o corpo dela, para aprender sobre o mundo. Então, é irreal a gente querer que a criança fique bonitinha, sentadinha, em silêncio, né? A gente tá esperando uma coisa das crianças que elas não deveriam dar pra gente. Muitas vezes a influência tá sendo tanta que as crianças já estão entrando nesse padrão. Sim. Né? Eu até falo assim que eu vou me preocupar com o dia que chegarem pra mim e falarem, o Dom tá quietinho. Isso vai me preocupar. Sim. Enquanto me falarem que não, nossa, o Dom é todo elétrico, peralta, ele vai pra um lado, ele vai pro outro. Então tá ótimo. Exatamente. Né? Assim, não que Ainda seja ontem... extremamente ruim a outra criança, mas assim, a gente precisa... Não, e não que a gente também não queira a nossa casa em ordem e limpinha, com né? No final do certeza. dia. Às vezes não acontece, que nem ontem. Ontem a minha casa tava explodida. Eu tava sentindo que eu tava limpando de um lado e meu filho tava explodindo o outro, assim. É um trabalho de enxugar gelo. E daí, nessas horas, eu sempre trago a minha consciência pro fato de que eles são crianças, eles estão aprendendo, né? Por mais que eu queira a minha casa em ordem, limpa, né? Não vou ter agora. Vai chegar uma hora que eu vou ter. Não é agora. Não é com filhos pequenos. Eu sei disso, não é. E é uma coisa que a gente precisa lembrar, porque senão a gente deixa de aproveitar a infância deles e não permite que eles aproveitem as próprias infâncias em troca de ter a casa organizada, limpinha, cheirosa, com o chão limpo, brilhando e cheirosa, né? E que depois a gente vai sentir falta, com certeza. Eu já né? sofro Eu já de sofro. pensar. Então, acho que eu ia falar. Vai chegar essa hora, Eu tá também. chegando. Eu já não tenho mais neném. Eu também já fico tenho um nervosa. de 4 e um de 6. O de 6 já tá com o pezinho no 7 já. Eu falo, gente, daqui a pouco eu tenho um filho que saiu da primeira infância já. Sim, Eu verdade. fico um pouco em crise, né? E é muito importante essa questão dessa mãe, né? Ter esse emocional de entender esse momento que ela tá vivenciando, né? E se permitir vivenciar esse momento junto com a criança ali. Porque muitas vezes ela fica nessa rigidez, né? Com essas crenças de que tem que estar tudo muito bem organizado, tudo muito bem limpo. E se chegar alguém em casa? E se chegar alguém em casa, porque tem muito disso, né? Ai, mas o que vão pensar, o que vão dizer, tá bagunçado. Paciência. Né? Vou ser julgada por conta disso. Mas como que tá essa vivência com essa criança? E assim, né? eu acho que eu não gosto nunca de cair na armadilha dos extremos, né? Então, ao mesmo tempo que eu defendo tanto que as crianças precisam explorar, precisam se movimentar, causar uma vez ou outra, elas causam mesmo, né? Explodir um negócio ou outro. Eu também entendo e acolho que as mães são seres humanos, né? Nós também temos
limitações, nós também temos paradigmas enraizados, né? Quem nos criou também foi deixando a bagagem na gente. Então, não é de uma hora para outra que isso vai mudar, né? Ah, porque eu ouvi uma mulher falando na internet, então agora pronto. Mas a gente vai nesse trabalho de formiguinha, sempre mostrando por que que isso é importante. Por que que eu falo que é importante a criança explorar, né? Do 0 aos 3 anos é quando o cérebro da criança está na maior atividade cerebral da vida toda, né? É a fase de maior neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ela continua sempre, né? Mas nessa primeira fase da vida, nesses 3 primeiros anos, é onde está ali mais frenético, mais acelerado. Tanto que no primeiro ano de vida do bebê, o cérebro dele dobra. Aí ele tem os neurônios, milhões, e as sinapses. Os neurônios, eles captam as informações e as sinapses são as ligações entre esses neurônios que fazem a transmissão dessas informações e que concretizam ali a aprendizagem, né? As sinapses que fazem a aprendizagem acontecer. Aí que tá. Quanto mais as crianças usam os sentidos, mais sinapses acontecem, né? E mais aprendizagem acontece. Um aprendizado, uma experiência que ela passa pelos sentidos, né? Pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, que passa pelo corpo da criança, ela fica. Ela tende a ficar. Então, quanto mais a criança usa esse corpo, mais significativo é esse aprendizado. E aí, juntando isso com outro ponto, a gente precisa olhar além do que se vê. Quando a gente vê uma criança ali fazendo uma bagunça, ela nunca tá só fazendo uma bagunça. Ela pode estar fazendo uma bagunça, mas não é só isso, né? Ela tá testando 1 milhão de coisas, 1 milhão de possibilidades. Ela tá usando sentidos, construindo ali as sinapses, fortalecendo as sinapses, aprendendo novas coisas, tá ganhando conhecimento e nem sempre as vias que ela vai seguir para conseguir construir o próprio conhecimento, a própria aprendizagem, vão ser as vias que o adulto vai escolher. E às vezes a criança tá nesse momento e aí a gente faz o quê? Pelo amor de Deus, para com essa bagunça! E aí ele faz o quê? Trava. Chora, 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 sabe por quê? Porque ele precisava muito daquilo, muito, muito, ele precisava muito, muito colocar aquela farinha dentro da garrafa de água do pai, que aconteceu essa semana na minha casa. Eu vi que você contou isso. Meu filho pegou a garrafa de água do meu marido e colocou farinha lá. Depois ele pegou um monte de copo e ficou virando. Eu fiquei observando. Depois ele falou que era suco que ele tinha feito ali. Eu queria a minha casa cheia de farinha no chão naquela hora? Não queria. Não queria. Mas aí depois eu aproveitei essa oportunidade, falei, toma meu filho, dei o aspirador pra ele, ele passou o aspirador, depois ele passou o sequito, depois eu finalizei, né? Tive que lavar mais 35 copos? Tive. Queria? Não queria. Mas eu sei que foi importante demais pra ele. Porque nessa repetição dele tá virando esse suco de água com farinha nos copos, ele tá aprendendo a fazer o quê? A se servir depois. Que ele já sabe, já tira de letra, só que ele tá fortalecendo essa aprendizagem. Ele tá conhecendo o corpo dele, ele tá testando. Quando mistura a água e a farinha, a água muda completamente, a farinha muda completamente, que era um pó, de repente ela vira uma meleca, né? De várias texturas. Então, nunca é só o que a gente tá vendo. Uma bagunça, né? Nunca é. Sempre, 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 sempre tem coisa por trás disso. Na cabeça da criança, pra gente pode parecer sem sentido, mas na cabecinha deles
1 milhão de coisas estão acontecendo ali, de ligações sinápticas e tá tudo acontecendo. E quanto isso é bonito também, né? Por mais que, lógico, que a hora que você vê ali, você, misericórdia, né? Você tem que respirar fundo, Tem, volta pra você e lógico, vai. lógico. Ninguém Mas- fala, ai, que alegria! Nossa, o chão da minha cozinha inteira de farinha! Aham. Como? Queria. Impossível, né? Mas Mas assim, a gente também tomar o cuidado de mudar o nosso olhar para essas coisas, né? Porque assim, a vida é tão corrida e, por exemplo, o Dom, né? Assim, agora ele tá amando encher e esvaziar. brincar com os potinhos. E aí eu coloco ele sempre toma banho no chuveiro, mas aí agora eu tô começando a colocar um pouco mais na banheira, Aham. até por conta disso, né? E aí ele já aponta que ele quer o copinho, e aí eu já dou o copinho pra ele. E ontem é a primeira vez que eu dei uma esponja pra ele. E aí, o quanto é bonito você ver uma criança que não sabe nada descobrindo o mundo, né? E aí ele pegava aquela esponja, molhava, levantava, e ele achava lindo que a hora que ele levantava, caía água. E aí depois ele começou a espremer e colocar dentro do copo e tudo mais. Então, assim, a gente mudar o nosso olhar, né? Assim, tipo, ai, vai, toma banho logo, ai, pronto. É. E vai, já passa sabão e faz tudo correndo. E o quanto é bonito aquilo. E aí eu sentei no banheiro e fiquei observando ele. E como isso é lindo de ver, sabe? Assim, a criança realmente descobrindo e fazendo essas pequenas coisas, assim, que, né, do dia a dia ali mesmo, Sim. que ela tá aprendendo, Que pra né? gente é tão corriqueiro, E pra gente é tão né? corriqueiro. Exato. E Uma pra coisa tão eles boba, não né? faz- Ai, que nada a ver. E pra eles faz tão bem aquele Sim. momento, né? De brincar, De de brincar. descobrir. Exato. E tem um motor aí nisso tudo que é a curiosidade. E tá tudo que a gente tá falando, tá tudo interligado. As telas, a natureza, a exploração com o corpo e a curiosidade. As telas estão tirando muito da curiosidade das crianças, porque ela já tem tudo pronto ali, né? E se a criança não tem mais curiosidade de querer aprender as coisas, de investigar, de testar, ela passa a ser um indivíduo passivo na vida. Aí ela não testa nada, ela perde o brilho nos olhos. É triste, parece exagerado, mas isso acontece. Acontece muito, é cada vez mais frequente, assim, crianças que não conseguem, porque a gente sabe que o celular vicia, né? Sim. Vicia, não tem, Uhum. vicia. Inunda o nosso cérebro de substâncias que viciam. Sim. Hoje já tem até estudos comprovados que é comparado com o vício de droga, Sim. né? Tá E sendo eu não sei se comparado, vocês então, assim, sentem isso, mas eu sinto. Eu trabalho com a internet, eu preciso estar de olho toda hora. Mas eu já sinto que não é só isso. Eu me sinto refém do celular. sim. E aí tenho que tomar maior cuidado para não ficar com o celular quando eu tô com as crianças. Porque como é que a gente quer que eles não façam isso se a gente faz isso? Entendeu? Então, quando eu fico, eu sempre busco explicar. Se eu vou me prolongar um pouco ali, não só responder uma mensagem, beleza. Mas se eu vou demorar um pouquinho mais, eu explico. Filhos, só um minuto que a mamãe tá terminando de fazer aqui o negócio do trabalho que eu preciso fazer. Então, para eles entenderem, né? Mas o celular nas nossas mãos já causa essa dependência, esse estrago todo que a gente vê. Imagina nas mãos das crianças, Exato. que são imaturas, jogando joguinho. É muito terrível, assim. E é preocupante, muito. né? Mas é demais. E até você falou uma coisa importante, que eu acredito que vale a gente conversar um pouco sobre isso, que você disse que você sinaliza para eles, mamãe vai demorar um pouco mais aqui para terminar uma questão de trabalho, né? O quanto que é importante sinalizar o porquê do uso do celular naquele momento, né? E diferenciar, olha, eu uso porque eu estou trabalhando, né? Então, Sim. você trabalha com isso, você precisa estar ali, né? Então, é eles entenderem muitas vezes essa diferença para não entender que, não, tá toda hora eu posso também, eu quero estar ali. E não só isso, Mari. Acho que para além da minha explicação com relação ao trabalho, que eles já sabem que eu trabalho ou no computador ou no celular, né? Para muito além disso, nós precisamos conversar com as crianças e explicar a real nocividade das tecnologias em excesso.
Eu não vou falar pra vocês que meus filhos são 0 telas. Eles não são. Não são. Não tem mãe perfeita aqui. Não tem. Não tem. Eu não moro, não sou uma camponesa que vivo na fazenda ordenhando leite. Não é nada disso. No mundo ideal, seria isso. Não teriam telas. Mas assim, eles chegam da escola, eles vão pra escola de manhã, eles chegam da escola cansadinhos, com preguiça. E daí, nessa hora, eles falam, mamãe, vamos assistir? Beleza. Eles deitam lá no sofá, se jogam no sofá. Eu tô ali com eles, eu não deixo sozinho. É sempre televisão, então é sempre longe dos olhos. E celular é 0 acesso. Não tem. E isso é inegociável. Às vezes eu tô ali olhando alguma coisa, vê um pescoço. Com licença, já fecho na hora, porque as coisas de Instagram, né? Eu não consumo TikTok. Meu negócio é o Instagram, que é onde tá o meu trabalho. Mas às vezes eles querem olhar, eles querem ver. Eu separo alguns vídeos, por exemplo, vejo um negócio de abelha que eu acho que é muito interessante para mostrar para eles que eles gostam. Aí eu salvo e depois eu mostro. Mas se eu tô ali trabalhando e eles querem ficar olhando, eu já tiro e sempre deixo claro. Celular não é coisa de criança, então eles não têm acesso ao celular. Não tem. É sempre a TV, longe dos olhos, até os 7 anos os olhos estão em formação. Então, o celular e o tablet, com a luminosidade, vocês não sentem o olho de vocês cansado no final do dia? O meu fica terrível. Sim. Eu sinto uma dor aqui em cima, sabe aquela vista cansada que você fala assim, gente... Às vezes vista arde cansada. até, né? Chega até a arder os Nossa, olhos da quando gente, você vai ver, né? você tá com o olho caído, de tão cansado que tá. Pega pra eles também, e o olhinho deles tá em formação. O meu grau aumentou severamente na pandemia, provavelmente por conta das telas, porque eu comecei a trabalhar nas telas. Agora, imagina a criança que fica o dia inteiro, porque tem criança que fica, Sim. né? Um olho que tá em formação. Tudo em Exato. formação. Então, nós precisamos explicar para as crianças por que que não é legal, por que que não é bom. Porque eles pedem mesmo, né? Não é porque, nossa, a Paula não deve ter perrengue nenhum com eles devem aceitar super de boa, desligar a televisão. Não, às vezes eles pedem fora de uma hora, numa hora que não é legal, que não é combinado, às vezes eles não querem desligar. Daí a gente tem que ter esse jogo de cintura e explicar. O que eu falo pra eles é o seguinte, eu falo, filhos, eu sou sua mãe, eu preciso cuidar de você. A tela não é em excesso, não é boa por conta disso, disso e disso. Ela deixa o seu cérebro preguiçoso. A tela que é perigosa. Deixa o cérebro preguiçoso. Você, criança, você precisa brincar, explorar. Se você perguntar para os meus filhos, eles sabem o que uma criança precisa para se desenvolver. Eles respondem na hora. É brincar, é pular, é explorar, é causar um pouquinho. Então, as telas fazem com que você não se desenvolva do jeito que você precisa se desenvolver. Então, eu preciso ser isso agora. Vai ter que desligar. Existe um buraco muito mais embaixo aí de que nem todas têm rede de apoio. Sim. Então, eu não vou cair nessa de julgar, porque a gente não sabe a realidade de cada um dentro de casa. Mas se a gente tem a opção e tá deixando as telas na mão das crianças só para elas não causarem, só para elas, porque assim, criança nas telas é criança quietinha. Sim. Criança sem tela, ela vai bagunçar a casa, ela vai espalhar brinquedo, ela vai quebrar algumas coisas, vai mexer onde a gente não queria que mexesse, vai acontecer tudo isso. Então, a tela ela não pode ser a alternativa só por conta do que pode acontecer sem as telas. Se não tem jeito, sabe? Aí é outra coisa, não é sobre esse cenário que eu tô falando. Mas se tem alternativa, né? A criança precisa viver. Sim. E a gente precisa explicar. E eu me sinto assim... Me sinto mal de ficar com o celular enquanto eu tô com eles... Porque é muito ruim você tá com uma pessoa e a pessoa tá com o celular. Você fala, nossa, tudo bom? Querido, tô aqui, né? E pras crianças? Aí a atenção fica dividida.
Né? Mamãe, olha isso, não sei o que. Então, eles vão sentindo isso. E às vezes a criança nem Sim. entende o porquê você não tá dando atenção pra ela naquele momento, né? Ela só Exatamente. quer a sua atenção, ela só quer que você preste atenção em algo que ela tá mostrando que é importante verdade. de verdade, porque é importante pra ela, né? Exatamente. Então, eu sempre deixo muito claro, eu falo, olha, é o meu trabalho, eu já estou terminando, porque eu tento terminar antes deles chegarem da escola. Porque daí depois eu vou fazer as coisas da casa e tudo, vou fazer o que eu preciso fazer sem as telas. Mas, caso contrário, se eu preciso, aí eu deixo bem claro para eles. Meu filho mais velho já chegou a me questionar. Por que que os adultos podem ficar com o celular sempre e as crianças não? Eu falei, filho, não é bom para ninguém ficar com o celular sempre. Nem para criança, nem para o adulto. Mas realmente para a criança é muito mais prejudicial. Então, não pode. Sim. E aí a gente vai tendo que dar esse limite, esse jogo de cintura, né? Quando que dá para ceder, quando que não dá. Às vezes tá doente. Libera um pouco mais, tá com febre, né? Tá moadinho, tudo bem também, sabe? Não é para ser assim rígido. Eu acho que tudo que vai para os extremos é perigoso, sabe? Então, nem tanto lá, nem tanto cá. Não precisa ser. De final de semana a gente flexibiliza mais, né? Assistir um filminho a mais. Mas nunca, nunca, nunca as telas podem tomar o espaço da vida acontecendo, do brincar e da natureza. Nunca. Então, todos os dias levar a criança para fora de casa, né? Já é comprovado que 20 minutos por dia já faz muita diferença. E aí a gente tem dois extremos: as telas e a natureza. E o brincar, né? Coloco a natureza e o brincar aqui. As telas, elas deixam a criança ansiosa. A natureza e o brincar, ela tranquiliza. As telas deixam a criança agitada, nervosa, irritada. A natureza e o brincar regulam o organismo, deixa a criança equilibrada, em paz, mais calma. Né? A gente tem dois extremos aí. De um lado, a gente tem a natureza e o brincar, que trazem todas as substâncias positivas para a criança, que traz dopamina, serotonina, endorfina, até a acetilcolina, que é uma substância que ajuda no aprendizado, inclusive. E do outro lado, a gente tem as telas que também liberam muitas dessas, mas de uma forma que é muito prejudicial, que vicia, né? E assim, o quanto as telas estão realmente tomando mais conta de tudo, né? Porque assim, a gente tava até, você conversou, né, na comunidade lá e tudo mais, da questão do aplicativo que agora tá nas escolas, né? Então, assim, antes a gente tinha essa questão tecnológica mais em escolas particulares, né? E aí agora isso tá vindo também para a rede pública, Sim. né? Também, enfim. É sempre entrar nessa balança, né? De ponderar até onde pode ir, até onde é bacana, até onde dá para ceder e equilibrar sempre, né? A Mai faz parte da comunidade do brincar, né? Então é desse papo que ela tá falando. Eu compartilhei com elas que meu filho tem 7 anos, ou 6 anos, vai fazer 7 agora no final do ano, e ele tá no primeiro ano. E agora nesse semestre, agora, essa semana, a escola começou a usar uma plataforma, não vou citar o nome, mas é uma plataforma para leitura, para exercitar a leitura. Tem muitos pontos que eu posso listar como positivos e muitos pontos que eu posso listar como negativos. O que vai fazer com que a experiência seja positiva ou negativa? É o nosso controle, né? É o uso. Sim. Então, assim, nessa plataforma tem um monte de livros, um monte de livros. Livros que talvez o meu filho não teria acesso a tantos deles e com certeza muitas crianças da sala dele não teriam acesso. Ele estuda numa escola pública de Jundiaí, porque a educação lá é muito maravilhosa, então tenho o maior orgulho de falar, né? Então, isso é maravilhoso, tá trazendo repertório, eles estão tendo acesso ali. Mas aí também é para ele ficar
a tarde inteira com o celular na mão, a proposta é que eles escolham um livro, a professora, em algum momento, ela vai mandar. E hoje eles precisam ler tal livro, né? Ele pode escolher, ou a professora mandar, vai escolher o livro, e daí ele vai lendo. Tem um botãozinho que ele grava, pode gravar a leitura dele. Então ele põe pra gravar e vai lendo lá. Que eu senti que ele ficou super animado. Às vezes ele tem preguiça no dia a dia, né? Na lição de casa. Eu falo, lê, filho. Tô cansado. Ele não quer ler. Mas no aplicativo, como tem uma pontuação envolvida, ele ficou mais animado. Isso é bom? É bom. Mas também não é. Porque daí tem a parte boa da recompensa ali dos pontos e também tem a parte ruim, Sim. né? E é isso. O que vai diferenciar se vai ser uma coisa positiva ou uma coisa negativa é o tanto que a gente vai deixar eles consumirem essas tecnologias. E tomar cuidado pra não ficar, não, mas ele tá lendo. E Mas ver é só tela, isso, né? Ver Mas só é isso tela. como uma coisa boa, né? Deixa lá, que ele tá lendo, mas... Gente... Exatamente. E ele ficou assim, o primeiro e único dia que a gente usou, me pediu muitas vezes, mamãe, eu quero ler, mas eu quero ler. Você ouvindo assim, você fala, que coisa linda, né? Nossa, que leitor ele, eu quero ler, mamãe, por favor. Mas é no aplicativo que ele quer, porque ele quer também ganhar pontos, porque daí tem um álbum de figurinha no aplicativo com esses pontos. Ele compra a figurinha para completar o álbum, entendeu? Tem um monte de coisa envolvida. É positivo, mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado e tem que ter essa medida. Não dá pra gente, a gente vive numa era tecnológica, a internet traz muitas coisas positivas, né? Ontem mesmo eu tava falando que na nossa época de escola, que a gente tinha que fazer trabalho, pesquisa, tinha que dar sorte do assunto que a gente precisava pesquisar ter na Barça. Eu nem tinha, era minha avó que tinha Barça, aqueles livros grossos, gigantescos. Quando você ia achar o assunto, tinha um parágrafo e você falava, o que eu vou fazer agora? Esse trabalho. Hoje em dia, você tem ali Muito monte fácil de informação, você consegue saber um monte de coisa legal, né? Olha o que a gente tá fazendo aqui, a gente só tá fazendo isso por conta da internet, Sim. né? Tem muitos benefícios, mas como a gente vai usar? Exato. E aí, muitas vezes, até algumas mães podem trazer, mas o meu filho não sai da tela, ele não quer sair da tela. Mas o quanto que ele é estimulado a fazer coisas diferentes e mais prazerosas e gostosas além da tela. Exatamente. Né? Se Então, não o as brincar. telas, o quê? Exato. Então, como é que é esse ambiente que rodeia essa criança? Quais são as possibilidades que tem para essa criança se não as telas? Mas ele quer o tempo inteiro, ele quer ficar assistindo TV. Então, mas aí nós somos as mães e nós precisamos entrar com o nosso papel de mãe, né, de colocar limite, porque se ele quiser almoçar todo dia chocolate, é delicioso. Mas e aí, né? Não dá. Então, nós temos a nossa responsabilidade aí. Às vezes vai chorar, às vezes vai ser difícil, às vezes não vai ser. Tá bom, mamãe, beleza. Vou empilhar umas pedras aqui. Às vezes não vai ser assim, do jeito que a gente gostaria, né? A maioria das vezes, eu acho, né? Mas assim, filho, Não. não dá. Então, vai fazer outra coisa. Eu falo pra eles, vai. Mas não tenho o que fazer. Tudo bem, filho, fica quietinho que daqui a pouco logo aparece alguma coisa. A gente não tá mais acostumado com o ócio. E a gente acha que o ócio é uma coisa que, nossa, as crianças... A gente não pode ver uma criança parada, quietinha, que me segura que eu já vou arranjar alguma coisa pra ela fazer. Já vou dar uma atividade pra ela, já vou fazer algum negócio ali que ela tá sem nada pra fazer. Só que existe o ócio criativo. Que é o quê? É ficar sem fazer nada? Não necessariamente. Se a criança quiser ficar sem fazer nada, beleza. Mas é ela poder escolher o que ela quer fazer. Então ela vai lá, vamos pensar, ela tá no momento que chegou da escola, assistiu a TVzinha dela lá, já descansou, já deu tempo de telas, beleza, agora vamos desligar. Eu vou lá fazer as minhas coisas de casa, vou lavar uma louça, vou arrumar uma bagunça, vou fazer um negócio. E aí eles
E eles? Eu não conduzo nada. Eu deixo, porque hoje eles já estão maiores, eles já têm um repertório que eu fui dando desde bebês. Porque parte do meu trabalho é justamente esse repertório de propostas. Então, eu tenho os e-books, né, com um monte de propostas, com coisas de casa que a gente pode proporcionar para as crianças, brincadeiras, com massinha, textura, o sagu, que a Mai estava me mostrando agora há pouco que fez, que o Dom fez. Na comunidade também, na comunidade do Brincar, é dividido por idades, tem uma lista infinita ali de propostas. Então, tem essa parte da proposta, mas a gente sabe que não dá para fazer todos os dias. E quando não dá para fazer, né? Então, ao redor, essa criança precisa ter um ambiente preparado para ela, um ambiente que acolha a criança, que seja minimamente organizado, né? Todos os dias ele pode explodir, beleza, mas depois a gente volta para a configuração ali organizada, sem excesso de milhares de brinquedos, procurando colocar mais material não estruturado, porque se a gente dá tudo pronto, as crianças não têm o que criar. E elas precisam criar. Então, materiais não estruturados são legais por causa disso, porque ela pode transformar aquilo, aqueles bloquinhos de madeira, toquinho de tronco, né? Em um monte de coisas. Então, ter esse espaço com possibilidade, um espaço de arte, que ela tenha tinta, pincel. É diferente de você colocar todos os brinquedos dentro de um cesto, por exemplo, e falar, vai, filho! Vira tudo ali na sala. A possibilidade dele se sentir atraído por aquilo é bem menor do que se o ambiente ali para ele tá organizado. Enjoa também, né, Paula? Assim, então, se a gente vai fazendo esse revezamento dos Exatamente. brinquedos, né? Sempre vai ser novo. Exatamente. Né? Ai, Parece novo mesmo. Ficou um tempo Meu filho, sem quando ver. eu trago um brinquedo do armário, ele... Ai, que saudade! Parece que ele ganhou agora. Porque não dá pra ter todos ali que eles têm. Sim. Né? E aí você perde atenção rápido, né? Porque você tem um monte. Já vi tudo que eu tenho. Perde Então mesmo. tá bom, pronto, Sabe já quando você entra era. numa loja assim de departamento e tem 1 milhão de opções, aí você fala, ai, gente, eu vou embora. Não sabe nem por onde começar, né? Não sabe. Sim. Pra eles também é assim, se tá organizado, fica mais fácil de visualizar, né? Fica mais fácil de escolher, de criar. Então, é importante que esse ambiente ao redor tenha essas possibilidades. E se a criança tá no ócio ali, deixa ela. Eu falo, filho, tudo bem. Ai, não tem nada pra fazer? Eu falo, fica tranquilo, fica de boa aí. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa na sua cabeça. E daí, quando eu vou ver, eles estão fazendo coisas super legais, inventando umas coisas que eu falo, nossa, que da hora. Tipo, meu filho pega o papel e ele vai desenhar do lado da minha porta tem um vidro, assim, um vidro na lateral, que entra a claridade. Daí ele põe a folha lá e ele vai desenhando contra a claridade. Ele vai criando, ninguém falou isso pra ele. Ele que foi, descobriu, né? Mas porque ele teve esse espaço pra não fazer nada. Né? Pra ficar de boa. E aí, se toda vez que não tem nada pra fazer, ai, não tem nada pra fazer, mãe, deixa eu assistir. Você fala, ai, tá bom. As telas tomam todo o espaço do ócio. E da criatividade. Exato. Exatamente. Então, precisa ter esse cuidado com o redor, com esse olhar de... A criança não precisa estar fazendo coisa dirigida o tempo todo, sabe? Relaxa, relaxa. Só pensa, ajusta esses pontos. Precisa ter cuidado com as telas. Precisa estudar, se informar sobre isso e saber qual é o limite saudável. O que pode, o que não pode. Por exemplo, eu não recomendo celular e tablet para criança, por conta dos olhos, né? Não recomendo YouTube, porque tem muitos invasores no YouTube, né? Tudo bem, tem YouTube que eu nem conheço direito, mas a gente sabe de casos horrorosos. Sim. Você tá num negócio, daqui a pouco você já tá em outro, Exatamente, daqui a pouco você já tá em outro. Você tá vendo um negócio nada a ver Aí- daquilo que você pesquisou. E assim, tem uma
um caso que ficou muito marcado pra mim, que foi o caso da Momo, vocês lembram? Nossa, foi um horror isso aí. Então, a Momo, ela era uma figura horrorosa, aterrorizante. Ela entrava no desenho da Peppa. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente tá lá lavando louça e a gente tá ouvindo que é a Peppa que tá falando. Só que ela entrava no desenho e a Peppa continuava falando. Então, a criança que tava lá na sala assistindo o YouTube, ela tava vendo a Momo fazendo. A Momo cortava o pulso, era uma coisa horrorosa, assim, horrorosa. E a mãe que tava na cozinha tava vendo, ouvindo a Peppa falando, ei, George, não sei o que. E falando, tá tudo em paz, tá tudo bem. Então, essas plataformas abertas, elas são perigosas. Sim. Tem jogos que as crianças ficam jogando e tem chat que abrem espaço para pedofilia. Tem muito pedófilo, muito, muito, muito nesses joguinhos. Tem se falado muito sobre o Roblox agora, né? Nossa, uma Muitas infinidade de crianças. jogos que tem nesse aplicativo. E tem vários, assim, vários. E que abrem a porta para diálogos que são Extremamente. horrendos, né? Exato. Então, ter noção do que pode, o que não pode, né? Uma criança, por exemplo, na TV, no Netflix, ok, né? Tem controle parental, você consegue bloquear alguns conteúdos que você não acha adequado, tal. Você vai lá, bloqueia e você fica mais tranquila. Você sabe que não vai, ninguém vai invadir o meio do desenho, a criança vai continuar ali vendo e tá tudo certo. Mas um celular num joguinho já não é legal, né? Então, saber sobre as telas, saber sobre o ambiente que você vai oferecer para a criança, como que você pode criar um espaço mais convidativo para ela brincar, né? Uma coisa que chega muito para mim é, Paola, meu filho não brinca sozinho. Não brinca, não gosta de brincar, não brinca sozinho. Eu falo, tá, mas quais que são as opções que ele tem? Como é que é esse ambiente, né? Que nem a Mai tava falando do Dom com a esponja. Ela criou para ele ali um cenário que ele se bastou ali. Ele, a esponjinha e a água contra o mundo, tava ótimo. Foi. Então, se a gente dá para as crianças, claro que a interação ela tem um papel importantíssimo, né? Tem um lugar extremamente valioso, necessário, importante, mas também proporcionar para que a criança tenha essa independência com essas opções, né, variadas, também é muito importante. Bacana. Às vezes a gente se limita só a brinquedos, né? Como você falou no Exato. começo, né? Questão do plástico e tudo mais. Não, deixa lá o carrinho, um boneco e... O que eu vou fazer com E isso? às vezes é uma coisa nada a ver, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E nem tem como Exato. criar algo em Exato, cima daquilo, né? exatamente. Então, tem que ir avaliando tudo, né? Exato, com certeza. Ia falar, Má. E assim, para os pais que querem começar a estimular mais esses filhos, né? Eles não têm esse contato nenhum com a natureza, eles não têm esse hábito. O que que você pode trazer assim para eles? É por aqui que você começa, é isso aqui que dá para fazer, né? São tantas coisas. Tem muitas possibilidades, né? Comece por... Pela sua cozinha. Na cozinha a gente tem uma infinidade de possibilidades para fazer com as crianças, uma infinidade. E a gente não precisa desperdiçar alimento por isso. A casca de uma beterraba, por exemplo, que você vai jogar fora, ou a água que você cozinhou a beterraba, ela fica mega pigmentada. Põe para a criança a água da beterraba numa vasilha maior, num potinho maior, um potinho menor, o outro menor ainda, um bem piquititico, com conta-gotas, uma pipetinha daquelas maiores, sabe? De remédio, para eles poderem treinar as mãozinhas, uma seringa. A gente tem uma brincadeira maravilhosa pronta. Eles vão passar de potinho para potinho, vão pegar com a seringa, né? A gente olhar para o que a gente tem em casa. Então, o que eu sempre falo é que você não precisa gastar rios de dinheiro
né? Para proporcionar para a criança um brincar potente, né? A água da beterraba em milhares de potinhos. Tá ótimo. Não precisa nem E às ser vezes as milhares. pessoas até falam, né? Ah, ele se interessa muito mais pelas coisas da casa do que Sim. por brinquedos. E por que você não oferece isso, exatamente. então? O armário Né? de potes da cozinha, né? Porque é a vida, é coisa da vida. As crianças gostam disso. Sim. Tudo que aproxima elas da vida real, elas gostam. Então, pegar esses instrumentos que a gente usa mesmo, coisas que eu amo. Escumadeira, peneira, funil, colher de pau, que mais? Martelo pra massinha, Uhum. espremedor. Isso. Aquele espremedor de batata é sensacional. Faz uma massinha com farinha, sal, óleo, água, um pouquinho de fermento para ela ficar fofinha e dá o martelo, uma faquinha que pode ser sem corte, né? Um espremedor. Nossa, as crianças ficam mergulhadas nisso e a gente sai daquelas forminhas que eu nunca entendi, séculos sendo professora e vendo aquelas forminhas que você olha e você fala, gente, que pera, é um cachorro? Não, é um coelho. Aí você vira, não, é uma casa. É um negócio, você não consegue identificar que forma que tem naquela forminha, né? E as crianças nem tchum, né? Massinha é um recurso encantador para elas. Quando a gente combina com esses instrumentos que potencializam as possibilidades, aí elas vão longe demais. Longe demais. Não precisa de muito, né? Na Não verdade. precisa de muito, exatamente. Eu acredito que a proposta desse podcast, né, desse episódio de você trazer muito essas possibilidades, cumpre o que a gente queria mostrar realmente. Nossa, sem dúvida. Né? Que realmente não precisa de muito. O que tem ali vai bastar. E pra natureza, Mari, tem muita gente que fala, eu não tenho natureza, eu não sei o que fazer tal. Eu falo, gente, um canteiro com uma formiguinha andando já é a natureza, já tá desemparedando, né? Eu me lembro quando eu morava lá em São Paulo, um passeio que a gente foi dar e tava eu e o meu filho mais velho, ele tinha 1 ano e pouquinho. E no prédio do lado, cheio de concreto, assim, tinha uma joaninha. E daí ele parou e ficou com a joaninha no dedo, ele olhando a joaninha. Ele já estava ali com a natureza já. Ele já estava sentindo, já estava se conectando, já estava vivendo aquilo, né? E ele não queria nem saber se ele estava no meio da rua, se estava onde que estava. Ele e a joaninha ali, vivendo o momento deles, entendeu? Sem querer ganhar com ninguém. Não, e às vezes realmente não tem muitas possibilidades, mas você consegue dar uma volta no quarteirão? Às vezes não, porque às vezes é realmente muito perigoso. E daí é isso, vamos comprar um saco de terra e levar para casa, vamos fazer com buquinha de laranja, vamos pegar um monte de sementinhas e brincar de boia ou afunda na água para ver o que vai boiar, o que vai afundar. Vamos colocar a batata doce na água que ela vai crescer um monte, vai fazer um monte de raiz ali e já é a natureza que ela vai estar vendo brotar. Colocar o caroço do abacate na água, que ele começa também a fazer uma raiz grossa pra caramba, sobe o brotinho do abacate. Plantar feijão, vem a vagem, ele colhe o feijão de dentro da vagem e assim a gente vai levando a natureza pra dentro de casa. Perfeito. Sem São as inúmeras coisas, nossa. as possibilidades, Possibilidades. né? Inúmeras, inúmeras. E, Paula, a gente caminhando para o fim desse podcast, eu queria saber qual é a mensagem, assim, que você gostaria de deixar, né? Para as mães, para os pais, aí, né? Relacionada a tudo isso. Que a infância é o período mais lindo da vida do ser humano. E que nós, enquanto adultos, precisamos preservar a infância das nossas crianças. A infância natural, a infância livre, a infância em movimento e a infância com menos tecnologia, com menos telas, né? E uma coisa que eu vi também esses tempos atrás é a infância ela tem começo, meio e fim, né? A gente pode viver 70, 80, 90 anos, né? Mas a infância, ela só tem aqueles anos. Sim.
A nossa Né? expectativa de vida aumentou um monte, mas nenhum ano foi acrescentado Na na infância. infância. Muito pelo contrário, aliás. Tá sendo Exato. tirado Perfeito. muitas vezes, né? A gente tá Perfeito. adultizando Exatamente. muitas crianças, mas esse olhar, né, de quanto tempo. Então, a gente precisa realmente tomar cuidado E preservar. e preservar. E preservar tudo Todos isso. os dias preservar, mesmo que faça bagunça, mesmo que seja cansativo. Eu sei que é cansativo. Eu sei. Eu sei que é É muito cansativo. cansativo. Mas o que a gente está fazendo hoje com as crianças é um trabalho, é o mais importante de todos. Quando a gente cuida das crianças, cuida das infâncias, a gente está cuidando de todo o resto. Está cuidando da gente, está cuidando do nosso planeta, do nosso futuro, está cuidando de tudo. A gente está fazendo o trabalho mais importante que tem que ser feito. Então, releva um Perfeito. pouquinho a bagunça, Uhum. respira, pensa que vai passar, que tem um Exato. porquê por trás do Sim. que os nossos olhos estão vendo. E que vai sentir falta depois. Vai passar. Vai passar. Exato, Que vai perfeito. passar. Que episódio maravilhoso, Nossa, Mari. cheio de conteúdo valiosíssimo. E para quem tá nos ouvindo, aonde o pessoal pode te encontrar? Quais suas redes sociais? Deixa aí para elas. No Instagram, principalmente, @castanho.paola. E lá vocês podem ter acesso aos e-books com um monte de atividades, de propostas, muitas propostas com natureza para levar para casa. Esse material ele foi todo elaborado, validado, executado dentro desse apartamentozinho em São Paulo. Então todas as propostas podem ser feitas em casa mesmo. A comunidade do Brincar, que a Mai faz parte. maravilhoso. Então tá tudo ali no meu perfil, no link da minha Legal. bio. E o e-book é super de fácil acesso, não só os materiais, mas como a leitura dele também, né? Uhum. Porque ele é todo dinâmico, então você bate o olho, você já Legal. consegue ver, que material eu preciso, como que eu faço, então é maravilhoso. E a Eu gente sou ainda super tem- suspeita a falar. E a gente ainda tem o nosso espaço para trocas da nossa comunidade, que é uma coisa tão importante justamente para esse movimento de fortalecer umas às outras, né? De lembrança. legal. Olha, Mai, eu sei que tá difícil. Pra mim também tá, mas vamos, vai dar certo. A gente tá fazendo o certo e vai passar e a gente vai se inspirando, né? Juntas ali. Exatamente. Que bacana, que bacana. Obrigada, gente, pelo convite. Ai, A gente que agradece agradece, né, você estar aqui, tantas coisas maravilhosas, tantas trocas, né, valiosíssimas. E a gente quer aproveitar até para te dar um docinho, né? Que a nossa parceira mandou aí para você, Lidiane Soares. Ela faz doces aí finos, né? Toda essa confeitaria artesanal e é maravilhoso. Maravilhoso, exatamente, né? Então, uma forma de agradecimento aí, né? E tenho certeza que esse episódio, com certeza, vai impactar muitas pessoas, Sem ajudar e dar um novo olhar, né? Para essa infância. Sem dúvida nenhuma, Mari. Certo? Obrigada, gente. Então é isso, a gente vai Obrigada. ficando por aqui em mais um episódio do Valiosamente. Valiosamente. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.